Olá! Nessa aula eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens de trabalhar de casa, como eu faço desde 2016. Mas antes, deixa eu te perguntar, você hoje perde muito tempo para ir para o trabalho, no trânsito? Você sai de manhã cedo, chega tarde, acaba não tendo oportunidade de estar com as pessoas com quem você ama? Já estou deixando a dica aí para você, né? E sem falar, talvez, que nem eu, que passei 30 anos viajando, né? Sem ver, muitas vezes, a perspectiva de crescimento da própria empresa. E, às vezes, pior ainda, você não está sendo valorizado no que você vem fazendo. Inclusive, coincidências à parte, já acabei de receber agora no meu direct do Instagram uma mensagem de um amigo que a esposa teve problemas com complicações em relação ao Covid. E eu fico imaginando ele, que trabalha, que é empregado. Eu tenho certeza que ele queria e quer estar do lado da esposa durante todo esse tempo. No final, você acaba sentindo que está perdendo tempo, né? Que não está valorizando o seu tempo. E sabe qual é o pior disso? Que de uma certa forma acaba te deixando estressado, e nós sabemos que não são boas consequências que acabam acontecendo depois de tudo isso. Então, nessa aula, eu vou compartilhar a minha experiência, né? As vantagens e desvantagens que eu vivencio desde 2016 dentro da minha casa. Inclusive, em época de pandemia, tem muita gente trabalhando de casa, né? Então, eu fico até me perguntando, será que eles vão voltar? Né? Tem escritórios aí que não vão mais abrir, você sabe disso, ok? Mas antes, deixa eu me apresentar, talvez você me conheça, talvez não. Meu nome é Alexandre Cury e eu ajudo você a fazer uma transição para o mundo digital, né? Que você possa trabalhar de casa, ter a oportunidade de ver seus filhos crescerem bem à sua frente ou estar próximo da sua família. E para isso eu disponibilizo uma aula todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Eu extraio ao vivo, ou seja, eu interajo com você no chat naquele momento da aula. Então, inclusive, se essa aula, terça-feira, 8 horas da noite, não for o melhor horário para você, comenta abaixo qual seria o melhor horário, quem sabe, né? Mas deixa eu contar um pouquinho por que eu estou gravando essa aula para você. Eu não sei se você realmente me conhece, né? Se você já teve oportunidade de assistir outros vídeos meus. Eu não vi a minha primeira filha crescer. Hoje tem 29 anos ela e eu viajava bastante. Então, quando eu voltei de um trabalho meu, ela tinha 3 anos e ela não me reconheceu. Ela não queria vir trabalhar, vir para o meu colo, né? E aí, ao longo desse tempo, né, eu fui tentando planejar alguma coisa para mudar esse cenário. Aí veio meu segundo filho, que hoje está com 14 anos. Então, e aí eu tive a oportunidade de comprar a empresa que eu trabalhava, viajando, e aí eu parei de viajar. Coloquei pessoas para viajar no meu lugar. E aí montei um escritório próximo da minha casa. Cara, mas acredite se quiser, ainda assim eu percebi que eu não estava vendo meu filho crescer bem à minha frente, que eu era meio workaholic. Eu não sei se é faixa etária ou coisa do tipo, mas eu trabalhava demais. E ainda assim, eu saía, meu filho estava dormindo, eu voltava, meu filho estava dormindo, entende? Mesmo trabalhando próximo. Já aí veio minha filha, que hoje está com 7 anos, né? A Mel, está com 7 anos, outra era Guilherme e a primeira, a Rebeca. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que mudar isso. E aí eu planejei tudo para que eu pudesse ter a oportunidade de trabalhar de casa e eu consegui essa proeza em 2016. Inclusive mudei de estado, saí do estado do Rio de Janeiro e vim para o estado de Santa Catarina, né, de uma certa forma para ficar focado, dedicado realmente aqui atrás do computador e fazendo aqui a minha oportunidade de trabalhar de casa. Inclusive agradeço todos os dias pela manhã de ter a oportunidade de ver meus filhos crescerem bem à minha frente. Isso para mim tem muito valor, ok? Eu me lembro, inclusive, que a minha esposa lá no Rio, ela é farmacêutica, hoje é fotógrafa, né? Atua como fotógrafa, e ela saía 2 horas no trânsito para ir para o trabalho, mais 2 horas para retornar, 4 horas perdidas, né? Então é questão de valorizar o tempo. Eu acho que isso aí tem muita importância. Só de ter a oportunidade de trabalhar de casa e evitar esse trânsito, principalmente no Rio, São Paulo, aqui onde eu moro nem tem muito isso, quer dizer, um pouquinho, mas não 2 horas, né, de viagem. E isso para mim já basta, já é suficiente para que você possa realmente ter uma oportunidade de trabalhar de casa, ter o foco, ter o objetivo de fazer isso, entende? E agora então vamos direto para o conteúdo. Eu vou te dizer, na minha opinião, as vantagens e desvantagens de eu como, né, uma pessoa que foca sempre no positivo. Eu vou começar com a desvantagem para depois a gente só falar coisa boa, ok? Eu não consegui ainda ver tantas desvantagens assim, eu confesso a você, para você colocar aí abaixo nos comentários. Mas vamos lá. No meu caso, principalmente,
Uma das coisas, e aí estão associados os padrões de comportamento, né? Eu sou um cara mais ou menos agitado, vamos dizer assim, proativo demais. A procrastinação, né? A procrastinação de você estar trabalhando em cima de um único projeto, né? E aí você acaba se ocupando ao invés de produzir. Então, o fato de você não ter, entre aspas, cobrança, pressão, coisa do tipo de chefe e tudo mais, a tendência de procrastinação ela acontece. Então, você tem que ter muito conhecimento nisso e trabalhar para que isso não aconteça. Eu vou dar algumas dicas, no final vou te dar uma série de dicas do que eu faço para evitar esse tipo de situação, tá bom? Outra desvantagem que é engraçado, que mal bem você trabalhando de casa, principalmente em meio à pandemia, que está todo mundo em casa, as crianças não foram para a escola até o presente momento, acaba de uma certa forma a família te ocupando às vezes, né? Tipo, vai colocar o lixo na rua, coisa do tipo. Ir ao mercado às vezes, né, comprar gás. Aqui não está com gás encanado ainda, no Rio tinha, mas enfim, tem essas coisinhas que você acaba fazendo no meio das tarefas às vezes, entendeu? Então você tem que educar a sua família para essa situação, também vou te falar nas dicas no final. Eu vou dar um exemplo, inclusive ontem foi muito engraçado, eu passei no quarto da minha filha lá, né, eu dar um beijinho nela, e ela me pediu um picolé. Isso é 17 horas, 5 da tarde. Eu ainda estava, né, preparando, inclusive estruturando essa aula, né? E eu não podia fechar o raciocínio. Mas, enfim, tudo tem seu tempo e tudo mais. Eu alinho esse cenário. E, às vezes, ela pede, ela sabe que 99% das vezes eu acabo atendendo. Não é muito certo, mas, enfim, eu faço isso às vezes. Tá? Então, ela pediu. Então, essa é, às vezes, a questão da desvantagem, porque ainda está no horário de trabalho e aí você tem essas particularidades, tá? Eu não vou dizer para você nem que é desvantagem, você vai ver, peraí. Bem, eu não estou falando do caso de trabalhar em casa, ser empregado. Aqui não é ser empregado ou ser um empreendedor, né? Estou falando mais de trabalhar em casa, vantagens e desvantagens. Mas se a gente fosse falar um pouquinho, né, também considerando empregado e empreendedor digital, a gente tem a questão a preocupação do mês, do salário, quanto é que a gente vai ganhar no mês que vem e tal. O empregado tem essa facilidade, ele de uma certa forma, né, se considerando aí uma empresa legal, correta e tal, você tem uma vantagem de trabalhar de segunda a sexta, naquele 40 horas por semana, e não se preocupar com nada depois disso. Eu, na verdade, não consigo entender, tem amigos meus que trabalham, ganham até legal e tudo mais, né, como empregado, mas eu não consigo entender. Ele estava de férias e estava falando com a empresa. Então, eu falei, cara, aí eu não entendo. Ser empregado, para você trabalhar hora extra, sem ser remunerado, para você trabalhar nas férias, que você tem que ficar lá entrando em contato com as pessoas e tudo mais, então a vantagem de ser empregado, que seria ter a oportunidade de não se preocupar com nada, fora aquelas 40 horas semanais, acabou aquela vantagem. Então, para mim, isso não existe. Então, realmente, se tiver que trabalhar com uma empresa, na minha opinião, se eu fosse empregado, eu ia me dedicar ao máximo possível dentro daquelas 40 horas. Depois disso, não. Ok? Vestir a camisa da empresa, coisa do tipo. Cara, primeiro eu visto a minha, depois eu visto da empresa. Não sei se faz sentido para ti, tá? Comenta aí abaixo. Bem, eu vou ser sincero para você, essas são as únicas desvantagens que eu vi até o presente momento, tá? Eu não tenho problema de ouvir já alguns outros vídeos, pessoas falando de trânsito, de barulho e tudo mais, eu não tenho esse problema aqui. Então, se você tem algum problema de não trabalhar de casa, né? O espaço é muito pequeno, tem 7 crianças e coisa do tipo, e não consegue, tem cachorro, tem papagaio e passarinho, apesar de aqui tem 2 gatos e 2 coelhos, tá? Enfim, deixa o comentário abaixo. Agora deixa eu falar um pouquinho para você também das melhores partes, na minha opinião, as vantagens. Aí eu tenho uma lista aqui, tá? Ó, eu listei aqui para não esquecer. Ter mais tempo com a família, sem sombra de dúvida. E exemplo do próprio picolé, que eu falei que era uma desvantagem ali, muitas das vezes eu paro ali, posso me dar o luxo de dar essa pausa. Falei, então vamos lá, vamos comprar um picolé. Essa meia pandemia fica bastante complicado. Então é só o fato de sair de casa um pouquinho mesmo e dar uma volta e tudo mais, né? Apesar da casa ser bem espaçosa, né, ainda assim ela tem essa querer um pouquinho de sair e tudo mais. Aí a gente sai com bastante cuidado ali para comprar um picolé ali no posto, papelzinho, álcool, coisa do tipo, só para sair, entende?
Mas então, de qualquer forma, essa é uma vantagem. Eu posso me dar ao luxo de fazer essa pausa e 99% das vezes eu faço isso para ela, né? Uma coisa que eu nunca gostei, tá? Nunca gostei, salvo quando eu ia pegar avião e tudo mais, usar despertador. Então, aqui eu não uso despertador, deve ter muito tempo que eu não uso despertador mesmo, então isso para mim é muito bom. Não ter chefe, eu acho fantástico, porque a questão não é ter o chefe no sentido do chefe te mandar, às vezes o chefe te manda coisa que você não concorda, coisa do tipo, entende? Então, isso que eu acho que é pior, né, do que outra coisa. Não ter trânsito nenhum, sabe? Não tem trânsito nenhum. Essa é uma vantagem. Uma das coisas que eu amo fazer, e aqui, de uma certa forma, acaba tendo uma discussão se a gente não fizer, que é tomar café da manhã todo mundo junto. Então, a gente tem o horário do café da manhã, o café da manhã é super tranquilo, né? Aquela energia boa que, de uma certa forma, se faz necessário para, no meu caso, dar o start para que eu possa trabalhar e produzir um dia fantástico, né? Você que escolhe o seu dia. Então, café da manhã ali com todo mundo, tomando café com calma, sem pressa e tal, é muito legal. Trabalhar, apesar de eu não usar o despertador, ainda assim acordo por volta das 5, 6 horas da manhã, no máximo 6:30 da manhã, na maior parte das vezes, tá? Trabalhar de forma que eu quero. Eu vou ser sincero para você. Como é que eu trabalho? Eu trabalho sem camisa, de bermuda e de havaianas no pé. Então, é o que eu gosto de fazer na maior parte do tempo. Eu estou sem camisa, salvo no inverno. Eu faço o meu horário, né? Eu posso definir. Isso acaba sendo também, de uma certa forma, a questão da procrastinação, né? Da desvantagem, porque você fazendo o seu horário, se você não for disciplinado, e eu não era, e comecei a ser, porque eu vi que para que eu pudesse trabalhar de casa, ter o resultado que eu queria, eu precisava ser disciplinado. Então, eu venho desenvolvendo essa competência para ser disciplinado. Tem um exemplo prático, está aqui essa aula, que acontece todas as terças-feiras. Essa é a 19ª semana que, graças a Deus, a gente não falha. Inclusive, estou gravando a aula hoje, tá? Essa terça-feira. Acabo criando a minha rotina, sabe? Minha rotina de café, as reuniões, o horário que eu quero marcar as reuniões, as coisas que eu preciso fazer, eu faço o horário, ajusto o horário da forma que eu quero. Por exemplo, eu sou muito produtivo pela parte da manhã. Então, a parte da tarde, se alguém quer fazer uma reunião comigo, coisa do tipo, eu primeiro só marco reuniões, na maior parte das vezes, às sextas-feiras, né? Que aí eu já estou, a parte da tarde, que eu já estou desarmando já para entrar o final de semana despreocupado. Então, bate-papo ali ainda dá para fluir, tá? Decido as minhas férias, apesar que em meio à pandemia está atrapalhando bastante, né? Mas assim, eu posso escolher as férias, para onde eu vou, quando eu vou, né? Administro aí a questão das aulas das crianças e bora lá. E minha esposa é fotógrafa, trabalha de casa também, então a gente pode ajustar isso aí o tempo inteiro, tá? Você faz o seu próprio salário, quer dizer, de uma certa forma, o tempo que você se dedica aqui é o faturamento que você vai ter de resultado. Então, quanto mais tempo, não isso, mas quanto mais produtivo você for, né, dentro aqui, focado, evitando a procrastinação, com clareza, com propósito e tudo mais, você tende a ter mais resultado e faz o seu salário quanto você quer ganhar naquele mês. Ok? Outra vantagem, né, assim, que eu faço, né? Eu reúno as pessoas que eu quero, sabe? Quando você está trabalhando numa empresa, você tem que lidar com pessoas que você não tem sintonia e de repente a pessoa ainda vira seu chefe ou coisa do tipo. Então, eu reúno a equipe que eu quero, quem eu quero trabalhar, com quem eu quero estar, em qual mesa eu quero sentar, com quem eu quero sentar, entendeu? Para poder focar na minha linha, sabe? Nos meus princípios, foco no positivo, foco na solução, sem mimimi. E eu sou esse cara e essas pessoas que eu gosto de estar próximo delas, tá? Também tem as reuniões online, né? Que são, na minha opinião, muito mais produtivas, né? Porque você vai direto ao assunto, então você acaba focando direto no tema, na pauta. Então, o online minimiza
vou ali tomar um cafezinho, vou ali fazer isso e coisa do tipo, vamos ali depois ali embaixo, o outro vai, eu não fumo cigarro, mas vai o outro lá vai fumar, vai descer, tu acaba acompanhando. Então, as reuniões online acabam sendo mais produtivas. Tem aqueles também que podem entender, dependendo do seu trabalho, que é a redução de custos. De sair almoçando sempre em restaurante, fazer uma alimentação saudável, você conduz a sua alimentação como um todo, não precisa sair para reuniões e almoçar com restaurante, almoçar isso, comer aquilo, tá? Então tem que as pessoas em relação a isso. Então essas são as vantagens, na minha opinião, de você trabalhar de casa. E agora eu vou te dar algumas dicas que eu dei para mim mesmo inicialmente para criar aí esse cenário, esse hábito de ter essa oportunidade de trabalhar aqui, ó, dentro do meu quarto. Isso aqui é o meu quarto hoje em dia. Então ali tem outros espaços. Minha esposa trabalha no quarto ao lado, fotografa na sala, entende? E assim, a casa tem um espaço de cerca de 400 metros quadrados, então construído, então dá para fazer, então 400 não, minto, 300 e pouco, tá? Então acaba, de uma certa forma, trabalhando de casa e não necessariamente se vendo toda hora. Olha que doido. Mas enfim, vamos lá, vamos às dicas, anota aí. Para viver do digital, para viver de casa, você tem que ter um objetivo. O que você quer fazer, qual é o seu propósito. O meu é ajudar você a trabalhar de casa, né, usando a internet, ok? Então, você tem que ter isso com clareza. Ter o seu próprio espaço, que seja no quarto, mas tenha seu próprio espaço único para que você possa se concentrar. Eu procuro meditar um pouco, então eu falo isso aqui também. Evite interferências, eduque eduque sua família, eduque seus vizinhos, eduque as pessoas que vão entrar em contato contigo. Tipo assim, olha, de manhã eu não atendo WhatsApp, eu sou mais produtivo de manhã, eu estou focado no meu objetivo na parte da manhã, 100%. Então, por favor, se tiver que falar comigo, depois do almoço. Isso sou eu, tá? Então você educa as pessoas que estão em volta. Vamos tomar um shopping, ó, cara, shopping sábado só e olhe lá e de vez em quando, entende um exemplo? Então eu sou meio que aquele cara assim, está me aproximando ou me distanciando de onde eu quero chegar? Me distancia, então infelizmente deixa para depois. E aí, enfim. Exercitar, na minha opinião, é importante. Eu reparei que às vezes tem momentos que eu não exercito e isso acaba não tendo produtividade. Quando eu começo a me exercitar bastante, né, sair de manhã cedo, sair às vezes 6 horas da manhã, eu moro na última casa da rua, então tem uma ladeira, você já deve ter visto nos meus stories, tem uma ladeira grande aqui, então ontem mesmo desci, caminhei lá bastante, voltei para subir. E eu falo isso porque, de uma certa forma, me dá muito mais produtividade para trabalhar de casa, muito mais clareza, e você já deve saber disso já. Então, exercitar é importante. Uma coisa também que é interessante é você ter os seus apps, né, seus aplicativos no celular, para organização, né, para organização dos seus insights, das suas ideias, dos seus projetos. Para trabalhar no digital, ser organizado é importante. Eu, Alexandre, não sou organizado. Não é a minha competência. Então, talvez, se eu fosse organizado, eu já estava nas centenas de milhões de reais no mundo digital. Mas eu estou sendo organizado. Cada dia que passa, eu busco ser mais organizado. Né? Então, com conteúdo, com tema, ter a preocupação de qual é o assunto que eu tenho abordado com você nas aulas anteriores, ter isso mapeado. Quais serão as próximas aulas, faz sentido para ti? Então, ser organizado é extremamente importante. Ok? Então, os aplicativos me ajudam, né? Então, criar uma rotina, coisa que eu nunca tive na minha vida, tive que passar a ter para poder ter para poder chegar mais rápido ao meu objetivo, ok? Cara, uma coisa que a gente vai aprendendo na vida, né? Desligue no horário, se desliga no horário, se permita, no horário, chega às 5h30, 6 horas, eu off. Baixo aqui a tela, não me preocupo com mais nada, vou fazer meu lanche, tá? De fim da tarde, e não me preocupo realmente com mais nada. Eu percebi que isso é necessário para que eu possa produzir mais ainda no dia seguinte, né? Ter muito mais resultado do que ficar workaholic, como já fiquei, trabalhando até meia-noite, direto, ligando funil, tentando vender mais e tal, sei o quê. Não adianta, você acaba ficando doente, de uma certa forma, se ficar tentando ser esse workaholic, né? Tu acaba parando por causa de doença. Então,
Permita-se ter esse momento, permita-se o seu final de semana, porque quando você acaba sendo empreendedor digital, você sempre quer inovar, quer fazer alguma coisa nova e coisa do tipo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Procurei fazer, porque hoje eu preparei um Trello com as minhas rotinas semanais para o objetivo. Né? As rotinas semanais para o objetivo, quantidade de stories, quantidade de vídeos, quantidade de conteúdos, blogs, artigos, etc. e tal. Entende? Aí é importante que você tente trabalhar a semana do que você não pode deixar. Então, às vezes, pode ser que eu termine tudo na quarta-feira. Se eu quiser parar quinta e sexta também trabalhar, eu paro. Então, isso é muito importante. Você ter, pelo menos, consciente o mínimo que você precisa fazer naquela semana, tá bom? Descanse, mas não desista. Eu adoro essa frase, tá? Descanse, mas não desista. Tem uma hora que você está esgotado e tal, e isso acontece em qualquer trabalho. Você está cansado, nossa, eu tenho que gravar aula, tenho que gravar vídeo, poxa, ainda não aconteceu, graças a Deus eu tenho tido vontade. Mas teve uma aula que eu fiz que eu estava com uma dor de cabeça intensa, mas eu tive que gravar, porque tinha que liberar essa aula para você. Então, o que eu me permito? Eu vou deitar, eu descanso, relaxo e não desisto. Né? Então, vou desistir, não dá para mim, vou arrumar emprego, coisa do tipo. Então, pense sempre assim, descanse, mas não desista. Tá? Eu estou subindo a ladeira aqui, pesada pra caramba. Eu chego no meio, às vezes eu vou direto. Às vezes eu estou cansado, eu descanso, ou seja, dou aquela paradinha e depois eu volto. Eu não descanso e, amor, vem aqui, desce com o carro, vem me buscar, entende? Eu não desisto, eu descanso. Então, coloque isso na mente, descanse, mas não desista. Reserve um dia da semana para assuntos pessoais. Para assuntos pessoais. Né? Eu tive que pegar a minha habilitação nova, que já tinha vencido e tal. Então, qual é meu dia da semana que eu reservo para resolver situações pessoais? Às sextas-feiras, caso eu não tenha algumas reuniões, sexta-feira eu paro, só faço situações pessoais, que muitas vezes depende de banco, coisa do tipo. Então, reserve um dia da semana para assuntos pessoais. Escolha um dia. E aí, se for sobrar tempo, eu não faço nada naquele dia. Eu geralmente opto por faço o quê? Resolver todos os probleminhas, coisas da casa também, coisas do tipo, tá? Não procure ficar isso, nossa, eu vejo todo mundo falhando muito, principalmente quem quer ver digital. Olhando e-mails o tempo inteiro, olhando o WhatsApp o tempo inteiro, Instagram, direct. Se você recebe muitas mensagens no direct, limite-se ao horário, de tal hora você vai responder, ou a quantidade de pessoas. Se tem 1000 pessoas mandando mensagem para você, limita-se 50 respostas por dia e pronto, e você fez. Pode ser que vai responder aquela pessoa, pode ser que não, tá? Mas limite-se a isso, limite-se ou a um tempo, de 8 horas a 9 horas e tal, sei o quê. Tá? Então, dessa forma, você acaba se tornando mais produtivo ainda. Deixe o WhatsApp para depois, os e-mails para depois, um horário específico para aquilo lá, senão você vai acabar fazendo o horário dos outros que estão te cobrando respostas e não o seu horário, não sendo produtivo. E aí você vai se frustrar, porque vai acabar não tendo resultado, porque tu vai ver que tu não está andando para o seu objetivo lá de repente botar no funil e ofertar um produto digital, por exemplo, tá bom? Produza forte no seu horário, mais produtivo, focando nesse objetivo um turno, pelo menos, tá? Então, por exemplo, eu quero que o meu projeto de transição digital, eu quero preparar um funil, eu quero fazer um negócio bacana, eu quero fazer um produto, um projeto, uma mentoria em grupo. Então, eu vou preparando todo o meu projeto em um turno. Então, todo dia pela manhã, eu estou focado 100% somente no projeto de transição digital, porque ele é o meu objetivo principal como um todo, né? Como o meu chamado, como eu já falei em outras aulas, de ajudar você a ter a oportunidade de ver seus filhos crescerem bem à sua frente. Se você não tiver filho, pega a carona do projeto. De uma certa forma, queira ou não queira, eu tenho a liberdade de trabalhar de onde eu quero, inclusive mudei de estado. Tá? Então, pensa dessa forma e foque somente nisso. Aí desativa seu WhatsApp, desativa e-mail, fala com os seus familiares, com os vizinhos que você não atende naquele turno, no meu caso é o turno da manhã, ok? Inclusive daqui já vou para o almoço, né? Então parte da manhã é focado somente no projeto de transição digital, né? 100%.
Aí tem coisas que você precisa evitar, que eu vejo, nossa, no Rio de Janeiro eu via muito isso acontecendo, né? Não sei se você é do Rio e tal, conhece lá as barcas, Niterói, Rio. Quando eu fazia essa travessia algumas vezes para algumas reuniões e tal, não sei o quê, eu via as pessoas no celular o tempo inteiro, né? Que é bem normal até aí, só que jogando, Candy Crush, parece que é uma febre, Candy Crush. Eu não sei se você já jogou isso daí. Eu nunca joguei, eu nunca baixei esse aplicativo, porque eu sei que ia me viciar, eu sei que eu poderia vir a gostar, porque estava todo mundo viciado naquele negócio, não sei se ainda estão, mas evita. Você sabe que as pessoas se viciam com aquilo lá e aquilo ali não está te levando para lugar nenhum, não está te dando ajuda nenhuma, não está te dando propósito nenhum, você está longe do seu objetivo. Na verdade, quando você sabe o seu objetivo, entende? E aí as pessoas, é natural se afastar da dor e se aproximar do prazer e tal, ficar pensando, mas o dia foi cansativo, vou jogar um Candy Crush. Evita, tenta fazer outra coisa, assistir um vídeo e tudo mais, isso também, de uma certa forma, te desliga, mas com conteúdos que vão fazer mais sentido para o seu objetivo, entende? Então, evite baixar aplicativos que vão lhe atrapalhar. No meu caso, eu evito muito séries. Como muitos já sabem, já tem desde 2016, eu não tenho, desde 15 de janeiro de 2017, eu não tenho televisão no sentido de TV aberta, TV fechada. Aqui é só YouTube, Netflix para as crianças e YouTube para mim. Então, assim, Netflix, quando eu vou ver, que é bem raro, confesso a você, só filmes. Série, evito, porque, cara, série, claro que eu já assisti série, e já você sabe o que é série de Netflix. Você fica viciado. Quando você vai ver no final de semana, você vai ver quantas horas você gastou assistindo aquela série. Tá, é muito legal, é muito bacana, sim, mas está te aproximando e te distanciando da meta que você quer, do seu objetivo, da sua conquista de trabalhar de casa, ter a oportunidade de ver seus filhos crescerem bem à sua frente, eu não sei. Qualquer que seja o objetivo. Então eu penso dessa forma, tá? Lógico, quando você é empregado, você se permite essa vantagem, talvez aí a desvantagem digital, mas a vantagem de ser empregado, apesar de eu entender que ser empregado não é segurança de absolutamente nada, salvo funcionalismo público, tá? Mas não é segurança de nada. Você pode ser demitido a qualquer hora. Não pense que você não pode ser demitido a qualquer hora, ainda mais agora. Então, se você já passou por isso, ou se você foi demitido agora em meio à pandemia, principalmente, comenta abaixo, deixa eu saber, ou fala comigo no direct lá, porque realmente eu vejo muitas pessoas falando comigo, a empresa não vai me demitir, só eu sei isso, a empresa depende de mim. Cara, cansei de ouvir isso, e eu vou ser sincero, como empresário, que sempre fui, eu não podia falar para ela. Para mim, o empregado muitas vezes já está demitido sem ele saber. Porque frases como essa dela, na minha opinião, ela já estaria demitida e não deu outra, acabou sendo demitida, mudou de país e tudo mais. Mas enfim, onde eu quero chegar é que, de uma certa forma, emprego também não é segurança nenhuma. Tá? E no digital também não é. Mas se você tiver clareza, tiver organização, tiver foco, nem que seja um trecho do tempo da sua vida, do turno, né? E, na minha opinião, principalmente conhecendo a estratégia do digital, sabendo os caminhos que você precisa passar para que você possa ter esse resultado, né? Ter um mentor, ter alguém que possa te orientar e caminhar, pessoas que já tiveram resultados acima de múltiplos 6 dígitos, então, para que você possa também ser orientado por esse mentor para como chegar lá, ok? Se você achar que eu posso te ajudar, me procura no direct. Tá? E exercite, como eu falei, e uma coisa que eu particularmente faço e gosto demais e muda muito o meu momento é a meditação. Quando a parte da manhã, antes de eu sentar aqui, eu medito. Nossa, sabe, sai aquelas um monte de palavras na minha cachola aqui e eu fico mais focado, mais produtivo, sabendo exatamente o que eu preciso fazer para me aproximar de onde eu quero chegar. Ok? Bem, essa aula foi bem mais curta, uma aula que eu espero que faça sentido. Se você acha que eu esqueci alguma desvantagem ou a vantagem, comenta abaixo, deixa eu saber. É sempre bacana interagir com você. Então, quando você puder também, esteja comigo às terças-feiras, às 8 horas da noite, que eu entro com essas aulas no chat, ao vivo ali. Aí, quando termina, ela fica uma aula normal. Tá bom? Então,
Gratidão para você que ficou comigo até o final. Bora vencer e fui!